Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Natália e hoje eu tô aqui do lado dessa pilha de caixas de livros. Então o tema não poderia ser outro a não ser leitura. Vocês gostam de ler? Vocês têm o hábito da leitura no seu dia a dia? Cada vez mais eu vejo pessoas colocando o hábito de leitura como um objetivo ou uma meta de fim de ano, enfim, uma meta para a vida. E por que será que as pessoas querem tanto ter esse hábito de leitura? E por que às vezes é tão difícil cultivar esse hábito no nosso dia a dia? Bem, em primeiro lugar, é importante falar que o hábito de leitura ele só traz benefícios. Isso porque já é comprovado que a leitura ela ajuda muito na nossa saúde mental e também no desenvolvimento cognitivo, no aprendizado e também no desenvolvimento da imaginação e da criatividade. Através da leitura, nós conhecemos histórias, nós podemos desenvolver o nosso senso crítico e também podemos nos desconectar aí do nosso mundo, que muitas vezes é muito complicado e cheio de problemas. É interessante que a leitura, ela traz um aguçamento da nossa criatividade e isso faz com que a gente consiga solucionar até mesmo certos problemas que a gente tem no nosso dia a dia. Então a leitura, ela só traz benefícios. Além disso, o cultivo da leitura e principalmente pegar livros que são um pouco fora da sua área de trabalho, sua área de estudos, é muito importante para ampliar os nossos horizontes e assim a gente conseguir se desenvolver melhor como pessoas e às vezes a leitura até mesmo ajuda no nosso próprio autoconhecimento. Enfim, como eu falei, a leitura só tem benefícios. Mas aí eu te pergunto, por que cultivar o hábito de leitura é tão difícil? Bem, eu não sei falar para todas as pessoas, então eu vou falar da minha experiência e o que eu fiz para melhorar o meu hábito de leitura e terminar com uma pilha deste tamanho cheia de livros para ler. E eu vou confessar, eu acho que eu já li a maioria desses aqui. Enfim, desde que eu era pequena, eu sempre fui doida com livros, eu sempre gostei muito de ler. Meus pais, eles sempre me incentivaram muito, eles me davam revistinhas, me davam livros pequenos e assim, a partir do momento que eu ia crescendo, eles iam também desenvolvendo o meu hábito de leitura através de livros adequados à minha idade. Eu sempre gostei muito de estudar literatura e adorava ler os livros da escola. Na minha adolescência, além dos livros da escola, eu também passei a ler livros por conta própria. Eu era uma fã de Harry Potter, Senhor dos Anéis e de Crepúsculo também, mas eu passava as minhas horas, minhas férias lendo. E na época não tinha tanto essa questão das redes sociais. Eu tinha lá o meu Orkut, né, o falido Orkut, o Facebook, mas eu não ligava muito, não era parte assim constante da minha vida. Então, eu passava a maior parte do meu tempo lendo livros e descobrindo novos mundos. E isso sempre foi muito bom para mim, porque eu desenvolvi muito bem a minha capacidade de escrita e a minha capacidade de aprendizado. Porém, esse meu hábito de ler por pura diversão, por puro prazer e por hobby, ele acabou diminuindo a partir do momento que eu entrei na minha faculdade. Eu fiz faculdade de Direito e fiz depois um mestrado em Direito e eu percebi que durante a faculdade eu não conseguia conciliar a leitura dos textos jurídicos que eu tinha que ler com a leitura, né, por prazer, por hobby. Isso porque eu ficava muito cansada. E na minha cabeça eu tinha que estudar muito, eu tinha que ser sempre a melhor aluna, então eu só guardava o espacinho na minha mente para ler livros jurídicos. E acaba que isso completamente acabou com o meu hobby de leitura. Eu não conseguia mais ler por prazer. Então eu parei de ler completamente fora dos livros que a faculdade exigia. No mestrado foi a mesma coisa. Para quem não sabe, né, para quem nunca fez, o mestrado ele exige da gente muita pesquisa. E a pesquisa envolve leitura. Então eu li muitas coisas. O meu mestrado foi até interessante porque ele não foi completamente jurídico. Então eu li muito sobre biologia, genética e isso foi bem interessante. Porém, nada prazeroso, nada de hobby. E eu comecei a sentir falta disso. E aí eu comecei a pegar alguns livros para tentar ler. E aí eu li um livro aqui, um livro ali, mas eu não estava conseguindo de fato cultivar esse hábito de leitura. Era muito difícil, eu lia um livro por ano, 2 livros por ano, e eu não estava satisfeita com isso.
Mas aí eu falo que na pandemia isso mudou um pouquinho porque eu comecei a ter um pouco mais de tempo livre, porque eu não saía tanto. Então eu comecei a ler livros. E aí eu estava começando a estudar um pouco sobre empreendedorismo, marketing digital, e eu queria me desenvolver como pessoa, como empreendedora. Então eu passei também a ler livros mais voltados para essa área. A questão é que esse tipo de livro eu não encarava como um hobby, eu encarava como estudo. Então, às vezes, a leitura era um pouquinho arrastada, porque não era uma coisa que eu realmente estava feliz em ler, eu estava lendo aquilo com um propósito. Não que isso seja ruim, isso é bom. Porém, o hábito de leitura como hobby, ele não estava sendo desenvolvido ali. A questão é, eu não estava lidando com o hábito de ler como um hobby, como algo prazeroso. Eu estava utilizando dessa desculpa de hobby para poder estudar mais, só que aí eu acabava ficando muito cansada e muito sobrecarregada. Então aí eu comecei a pegar alguns livros, eu comprava alguns livros, eu amo ir em livraria, então vou em livraria, vou comprar pelo menos um livro para começar a ler. E aí eu comecei a ler alguns livros. Eu gosto muito de livros de distopia, gosto muito de livros de fantasia. E aí eu escolhi ler alguns clássicos da distopia, e o primeiro deles foi o 1984, do George Orwell. E pra mim foi muito bom, porque eu tava tão aficionada naquele livro que eu levava esse livro no ônibus, no transporte público. Eu ficava lendo, eu nunca tinha feito isso na minha vida. Foi a primeira vez e foi a única também. Mas enfim, eu comecei a ler esse livro e eu gostei muito. Eu falei, por que não ler mais? E aí eu comecei a ler alguns clássicos da distopia e foi muito bom para eu poder realmente começar a voltar com esse hábito da leitura. Não foi assim, do nada. Eu li esse, depois eu parei um tempão sem ler, depois eu comprei outro livro e li. Foi bem espaçado assim. Até que uma amiga minha me deu um livro de romance bem clichê, que eu me apaixonei com a leitura. A leitura era tão leve, a leitura era tão gostosa de ser feita, que eu li o livro assim. E eu acabei pensando, gente, por que eu não leio mais livros desse jeito? Eles são tão gostosos de ler, tão previsíveis, mas a leitura é tão fluida, te relaxa, te leva para caminhos tão diferentes. E aí eu comecei a ler livros mais leves. Enfim, e aí eu comecei a ler muito mais livros. E hoje eu já acostumei com esse hábito e eu leio todos os dias, praticamente todos os dias. Geralmente eu pego um horário do dia que eu me sinto mais... eu me sinto menos concentrada, um horário do dia que eu preciso dar uma descansada. Esse horário geralmente é depois do almoço, porque depois do almoço eu não sou nem um pouco produtiva. Então, para eu ter aquela pausa e realmente sentir que me sentir revigorada para voltar a trabalhar, eu leio algumas páginas de um livro. E às vezes, quando o livro é tão bom, eu fico à noite lendo e lendo. Mas enfim, hoje eu não consigo ficar sem um livro para ler. Todo final de almoço eu já sei que eu vou pegar o meu livro e vai ser o meu momento para poder me desconectar do celular e ler mais. Para você que quer desenvolver um hábito de leitura, a minha dica é pegar um livro bem leve, um livro que te faça realmente relaxar, desconectar, e não coloque peso nisso como algo, nossa, eu preciso ler. Não, vá aos poucos. E aí, a partir do momento que você for acostumando com esse hábito de leitura, vai ser tão bom que você não vai querer ficar sem ele. E escolha momentos do seu dia em que você se sente mais propenso à leitura. Um momento que você talvez ou esteja mais cansado, ou um momento que você esteja, assim, precisando dar aquela refrescada, aquela relaxada, para poder continuar sendo produtivo durante o resto do dia. São momentos que eu acho que são interessantes. E antes de dormir também é ótimo, porque é uma boa forma de você desconectar das telas e ter uma noite de sono melhor. Então, desde o ano passado não, desde uns 2 anos atrás, eu me considero mais uma leitora assídua. Então, eu passei a querer aumentar um pouquinho a minha meta e também melhorar um pouco a minha forma de lidar com a leitura. Eu queria que fosse um momento que fosse um pouquinho além da leitura. E aí, eu decidi me aventurar no mundo dos clubes de leitura, os clubes de assinatura de leitura. Atualmente eu estou assinando a TAG, esse foi o primeiro ano que eu comecei a assinatura,
Eu já recebi 3 livros e li 2 deles e eu me apaixonei. Porque não é apenas ler um livro, é toda uma experiência de leitura. E além da tag, existem outros clubes de leitura também muito interessantes. Um deles era a Intrínsecos, que infelizmente acabou, mas eles estão com promoção, vendendo os kits antigos, e gente, é muito legal. Eu mesma já entrei de cabeça nessas promoções e eu comprei vários, como vocês podem ver. Então, clubes de leitura são muito interessantes porque a cada mês você recebe um livro e recebe toda uma experiência. Isso te motiva muito mais a ler, porque é muito legal você abrir uma caixa de um livro sem saber qual que é. Enfim, eu amo surpresas, então ter essa caixa de livros todo mês pra mim é ótimo, e eu não sei qual livro que vai ser escolhido. E isso não impede que eu leia outros títulos que eu também, né, tenho colocado na minha lista. Isso não impede, eu tô acabando lendo mais, porque além de ler o livro todo mês da caixa, eu quero ler alguns livros que estão na minha lista, então acaba que eu tô lendo 2, 3 livros por mês. Mas não é uma competição, eu não quero ficar bitolada, querendo ler mais e mais, não. É só realmente ter um hábito de leitura para me desconectar e me relaxar durante o dia. Então agora eu vou mostrar para vocês as caixas de livros que eu tenho da tag e da Intrínsecos, para ver também se vocês não querem dar uma espiadinha e talvez se aventurar para esse mundo de clube de leitura. Então eu vou mostrar primeiro para vocês a experiência da tag livros. Esse foi o primeiro kit que eu recebi em janeiro. E olha só, ele veio com vários brindes. Primeiro veio essa luminária aqui de cabeceira, você pode colocar assim no seu livro e ler à noite, né, quando você não quer colocar muita luminosidade, enfim, é bem legal. Ela é bem frágil, então você tem que tomar cuidado, mas é bem legal. Além disso, o kit ele veio com esse planner aqui, amanhã vai ser outro dia, e é um planner que não datado, então é mais um bullet journal, onde você pode colocar, né, as datas, fazer, né, da forma que você quer. E ele fala sobre a literatura brasileira. Então aqui tem diversas frases, tem várias indicações de livro em cada mês, é bem legal. E por fim, óbvio, vem o livro. Vou pegar aqui pra vocês verem. Primeiro vem essa luva aqui, o livro. Lindo, né? Ah, esses livros são todos inéditos, eu tô assinando a tag inéditos, então os livros são inéditos, ainda não lançaram no Brasil e é uma edição exclusiva. Então, quando lançar esse livro aqui, vocês não vão ter essa capa, só quem comprou da tag. O primeiro livro é Quando Acreditávamos em Sereias, é um livro sensacional que conta a história de 2 irmãs e o livro se passa na Nova Zelândia. É um livro bem interessante porque ele engloba um pouquinho de suspense com o drama familiar, a história das 2 irmãs é muito interessante, enfim, eu recomendo. Mas para quem não assina a tag, é possível adquirir esses livros de forma avulsa. Esse aqui é muito bom. Além disso, ele vem com uma revistinha que traz também algumas situações sobre o livro, fala sobre a autora, porque lê o livro, e é interessante que essa revistinha vai acompanhando a nossa leitura. Então, além, né, da gente ter todo o estímulo da leitura, a gente também tem a revistinha para nossa experiência ficar muito mais interativa. Então, é muito legal. A segunda caixinha da tag, ela é um pouquinho maior, porque o brinde foi um pouquinho maior. Então, o brinde foi esse copo personalizado com vários escritores. O meu veio o Gabriel Garcia Marques, mas acho que também tinha Machado de Assis, a Agatha Christie também era sortido. Achei bem legal. E veio esse livro lindíssimo. Essa é a luva. Essa é a revistinha e esse é o livro, Uma Centelha na Escuridão, da Stacey Willingham. Eu achei maravilhoso. Esse livro é muito bom, esse é um livro de suspense e ele deixa a gente vidrado do início ao fim, é muito interessante o caso. Enfim, eu amei, eu li isso aqui acho que em 2 ou 3 dias de tão ser ficcionada que eu fiquei com esse livro. Eu recomendo muito. O terceiro e último livro que veio
é o de março desse mês, que eu ainda não comecei a ler. Aí veio fofinho essa flag de um gatinho com seus livrinhos, mais minha cara impossível. E veio esse livro lindíssimo que se chama Exílio. Olha, muito lindo. Esse aqui parece que é um romance histórico e eu tô muito ansiosa pra ler, ele vai ser o meu próximo da lista. Então na tag você tem que fazer a assinatura mensal ou anual. No anual tem um descontinho um pouquinho maior e você recebe todos os meses essa caixa com o livro, a revistinha e também sempre um brinde, que eles chamam de mimo. Além disso, na loja da tag você pode adquirir coleções anteriores, né, caixas anteriores, e eles têm algumas promoções, algumas coleções sazonais, e é muito interessante para quem gosta, né, de ter coleções de livros exclusivas. Eu tô gostando muito da tag, eu tô assinando mensal, não sei se vou mudar pro anual, mas enfim, por enquanto esses 3 meses foram maravilhosos, e eu tô ansiosa para ler o próximo. Bem, o próximo clube é a Intrínsecos. Infelizmente a Intrínsecos terminou, porém alguns kits passados estão sendo vendidos de forma avulsa na Amazon. Eu deixei o link aqui para vocês verem. E tem vários livros, inclusive, que já foram lançados e que você pode adquirir nessa edição da Intrínsecos. E eu vou mostrar para você por que vale a pena comprar a edição da Intrínsecos. Bem, o primeiro que eu comprei foi esse aqui. Olha só como é que vem a edição, capa dura e linda, colorida. Esse livro é o Na Estrada com Ex. É um livro muito fofinho. Assim, confesso que não foi um dos meus preferidos sobre de romance adulto. Romance de jovem adulto, desculpa, não é romance adulto não, jovem adulto. Enfim, não foi o meu preferido porque eu achei, enfim, eu achei os personagens um pouco tóxicos, eu não gostei muito. Mas é um livro legal, que dá pra passar o tempo. Eu daria 4 estrelas de 5. Não, 4 não, 3,5 de 5. Mas é lindo, olha só essa edição. O próximo livro eu escolhi foi esse aqui. A Metade Perdida. Olha só que edição linda, acho linda essa cor amarela. E ela veio como brinde, além da revista, além dessa revista linda, veio também um livro que eu já até comecei a ler, que eu tô precisando, Nath Finanças, Orçamento Sem Falhas. É um livro bem legal sobre finanças, enfim, para ajudar a gente a economizar e controlar, né, nosso dinheiro. Veio como brinde, achei bem legal também. Não comecei a ler ainda, mas depois do meu livro da tag, esse tá na lista. E por fim eu comprei esse aqui também, que é o meu preferido, porque veio nessa cor rosa, enfim, lindo. Eu amo rosa, minha cor preferida. Esse aqui é o livro A Influencer, é o livro que atualmente eu estou lendo, estou amando esse livro. Ele é bem interessante porque conta a história de uma influencer inglesa e como que ela vive de aparências e como que é complicada a vida dela, e ele também faz a gente refletir muito sobre esse mundo de aparências, do Instagram, enfim, é muito interessante para quem gosta muito de ficar nas redes sociais, acaba servindo como um alerta. Eu tô quase na metade do livro, mas eu tô amando, o livro é muito bom. E ele veio, além da revista, veio com 2 mimos, que foi um porta-celular e um porta-cartão. Achei fofinho. Opa. Eu esqueci de mostrar. O primeiro livro Na Estrada com Ex, ele veio com esse brinde aqui, que foi esse mimo, A Arte Importa, um outro livro, que parece ser muito bonitinho, tem muitas figuras, enfim, parece que fala sobre criatividade, um tema que eu adoro. Enfim, existem outras caixas disponíveis da Intrínseco na Amazon e eu estou aqui me coçando para não comprar, porque o preço tá muito bom, então não deixa de olhar aqui no link, porque eu tenho certeza que ao receber essa caixa você vai querer ler na hora, a experiência é muito legal. Você não precisa, obviamente, de se afiliar a um clube de leituras ou comprar essa caixa da Intrínsecos para de fato começar a ler. Talvez o que você precisa é de uma indicação de um amigo que lê um livro legal e te empresta, ou de pesquisar, ou de até mesmo ver vídeos do YouTube. Tem muitos vídeos legais falando sobre livros, reviews de livros, enfim. Encontre um livro que realmente te agrade, a escrita seja
de forma leve, ou se você gostar também de uma escrita um pouco mais pesada, enfim. Encontre um tema que você goste e comece a ler. Utilize o seu tempo livre, aquela hora que você se sente mais estressado, e leia um livro para se desconectar. Faça do hábito de leitura um hábito que de fato te dê prazer e não uma obrigação. A leitura ela tem que vir de forma leve, porque aí de fato a gente vai se abrir para que o livro tem a trazer para a gente. Enfim, eu espero ter ajudado vocês e espero que esse ano vocês leiam mais e mais. Então a gente fica por aqui, não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo e essas dicas para os seus amigos. Até mais!